Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas, mais uma playlist aqui no nosso canal de YouTube. Desta vez o assunto é Windows Server e Active Directory. Nesta playlist eu vou trazer para vocês videoaulas de Windows Server 2008, Windows Server 2012 e Windows Server 2016. São aulas demonstrativas dos meus cursos online e também videoaulas foram criadas com base em livros de minha autoria. Deixa eu me apresentar, eu sou o Júlio Batiste, talvez vocês já me conheçam aqui do canal juliobatiste.com.br, meu site está na web desde maio de 2000, lá vocês encontram muitos tutoriais gratuitos, muitos artigos, muitos inclusive livros inteiros de minha autoria gratuitos e também a loja virtual onde você encontra livros de minha autoria. Eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática, e-books, videoaulas, cursos online de minha autoria e de autoria de mais de 200 outros autores brasileiros com os quais eu tenho parceria para criação, divulgação e venda de materiais educativos. Acessem lá, deem uma olhada, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Como eu comentei na abertura desse vídeo, essas videoaulas elas são ou videoaulas de demonstração deste curso online aqui, curso de Windows Server 2008 e Active Directory, curso completo. É um curso com mais de 72 horas de videoaulas e mais material de estudo em PDF com 1.500 páginas. Ele está com muitos bônus bem legais. Se vocês quiserem todas as informações, acesse esse endereço aqui, que nesse endereço o curso está por menos da metade do valor normal. É uma promoção para você que me acompanha aqui através do meu canal. Já sobre o Windows Server 2012, tem esse livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici. É um tijolaço, são 2.100 páginas, um curso bem completo, que vai desde o básico, o planejamento, a teoria, até a implementação e administração avançada do Windows Server 2012. Se você quiser todas as informações, índice completo e também poder comprar o livro com um preço promocional e com um monte de bônus, deixo esse endereço aqui para vocês. Tá legal? Muito bem, pessoal. Então fiquem agora com mais uma videoaula de Windows Server e Active Directory. Se gostarem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e, para as dúvidas, usem por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Valeu, um excelente estudo a todos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre backup e agendamento de tarefas do módulo 16. Meu nome é Eduardo Popovici e farei continuidade no conhecimento relacionado às unidades de backup do Windows Server. Retomando o nosso conhecimento sobre a ferramenta de backup, tem alguns pontos importantes que devem ser realçados. Somente será possível efetuar o backup com partições NTFS. Não é possível restaurar backups efetuados com NTBackup, que era muito convencional no Windows Server 2003 ou anteriores. Para isso, existe uma ferramenta de linha de comando que pode ser utilizada, porém deve ser baixada separadamente. Esse utilitário chama-se Windows NTBackup Restore Utility e tem um problema muito sério. Se você fez os backups do Windows em uma fita, por exemplo, uma fita DAT, não será possível efetuar o restore. Essa ferramenta não atua diretamente com fitas DAT. O backup do Windows não oferece mais suporte a unidades de fita. Isso significa que se você efetuou esse backup usando fitas DLT, fitas DAT, robôs de backup, enfim, será necessário restaurar o backup numa unidade 2003 e então utilizar backups novos a partir do Windows Server 2008. Você pode ainda pegar o servidor que efetua os backups e efetuar um upgrade em sua versão se disponível, mas mesmo assim ainda é complexo a parte de restore e dados podem ser perdidos ou corrompidos. O backup do Windows só pode ser realizado em volumes de até 2043 GB de espaço
Isso significa que existe uma limitação para a ferramenta de backup do Windows quanto ao tamanho dos volumes na questão de espaço. Fique bem atento a essa informação. O Windows Server Backup está disponível no Windows Server 2008 até o 2016, seja em formato gráfico ou Server Core. Isso significa que você tem a possibilidade de instalar o Windows Server Backup no Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 e agora também o novíssimo 2016. O backup do Windows pode ser armazenado tanto em pastas compartilhadas, como unidades de DVD, discos externos e internos, e uma modalidade chamada de montagem de VHDs. Durante este vídeo mostrarei a vocês, de forma bem rápida e sucinta, como é possível montar um VHD em um servidor emulando um disco principal. É possível utilizá-lo inclusive para questões de backup. No caso do Windows Server 2008, é possível encontrar a ferramenta de backup disponível tanto em versões 32 e 64 bits. Lembrando que o Windows Server 2008 R2 não está disponível em 32 bits. 32 bits é somente o 2008. 2008 foi o último sistema operacional relacionado a servidores, pelo menos, que a Microsoft trabalhou com 32 bits. A partir de 2008 em diante, 2008 e 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, somente 64 bits. O backup diferencial não está disponível no Windows Server. Isso significa que você pode usar apenas o backup incremental. O agendamento de backup só será possível se você tiver um disco extra em seu computador. Você não pode efetuar o agendamento de backup sem ter um outro disco disponível para isso. O agendador de tarefas exige que você tenha um disco adicional para essa atividade. Quando você utilizar um disco inteiro para o armazenamento dos backups, terá uma limitação quanto à restauração do sistema. Neste caso específico, somente arquivos e pastas poderão ser restaurados. Quando você utiliza um disco externo para armazenamento dos seus backups, esse disco será dedicado para o backup do Windows Server e não será exibido no Windows Explorer. Esta opção também formata o disco escolhido. Esta opção remove, por exemplo, a letra de unidade e pode ser vista apenas através do gerenciador de discos. Quando você utiliza mídias removíveis ou DVDs para o armazenamento dos backups, somente poderá ser feito o restore de volume completo, não sendo possível a restauração de pastas e arquivos separadamente. Toda vez que efetuamos o agendamento de backups, uma tarefa é criada e adicionada ao gerenciador de tarefas do Windows. É através dessa tarefa que podemos modificar ou melhorar as configurações relacionadas aos backups dos dados de um servidor. É através dessa tarefa que eu posso modificar inclusive os apontadores de dia, de hora, adicionar arquivos BAT ou arquivos de script para melhorar as minhas configurações de backup. Nós veremos essa etapa ainda dentro do módulo 16. Todos os dados relacionados ao backup geram registros de eventos nos logs do servidor, que podem ser monitorados por ferramentas de terceiros, como Nagios, Zabbix, PRTG, entre tantas outras. O Windows Server ele é completamente disponível para monitoração ou monitoramento remoto através do que nós chamamos de Traps SNMP. Neste vídeo, trataremos o restante das configurações do Windows Backup e então trataremos aos poucos a questão de agendamento de tarefas. Agora que você já viu a parte teórica sobre os backups do Windows, chegou a hora de partirmos para a etapa
prática. Agora faremos o backup de nosso servidor de arquivos. No meu server 2, vamos abrir o Server Manager. Nosso primeiro passo é efetuar a instalação da função de backup. Então, nós temos aqui, na verdade, o recurso, né? Botão direito, adicionar, recurso. Vamos pegar aqui o meu recurso de Windows Backup, Windows Server Backup, habilitar a ferramenta de comando e também a parte de backup do Windows Server. Próximo, e vamos efetuar a instalação. Instalação efetuada com sucesso. Vamos então iniciar nossa atividade em relação ao backup. Então, lá no meu servidor disco local C, eu tenho uma pasta chamada pasta pública. Essa pasta pública tem o departamento RH e DP, ok? E na pasta RH nós temos alguns arquivos, uma foto de funcionário e um orçamento como arquivo TXT. Está vazio o arquivo, vamos colocar aqui teste do Edu. Salvar esse arquivo. Prontinho. Agora ambos os arquivos têm um tamanho, um formato específico, uma extensão já para atividade. Nós faremos o backup desses dois itens. Então vamos fechar aqui e iniciar a nossa ferramenta de backup. Como é o primeiro acesso da ferramenta de backup, lembre-se, nós não temos nenhum tipo de dado. Vamos fazer um backup único ou um backup agendado. Nesse caso, lembrem-se que o backup agendado, ele formata a unidade de disco onde o backup ficará ativo, ok? Então nós precisamos efetuar primeiramente o backup agendado. Um outro ponto importante nesse caso é que eu não tenho exatamente uma outra unidade nesse computador. Então deixe-me mostrar aqui. Em ferramentas administrativas, gerenciamento do computador. Opa, cliquei errado, espera só um pouquinho, vamos lá. Fazer isso aqui sem mouse é meio complicado, estou no touch do notebook, então um pouquinho complicado. Então vamos lá, gerenciador do computador. Notem que na minha parte de gerenciamento de discos eu só tenho a minha unidade C. Então farei uma emulação de um disco aqui pela unidade C, tá? Ação, vou criar um VHD, esse VHD eu chamarei de backup e vou salvar esse VHD, o disco local C2 pontos, vou chamar ele de backup. Vou salvar, tudo bem. Aqui nós faremos mais ou menos um disco de 10 GB, tamanho expandido dinamicamente, ok. Então ele criou o disco, vamos com o botão direito pedir que ele seja inicializado. O registro dele será em modo MBR. Botão direito novamente. Botão direito novamente, novo volume simples. Formatamos o disco. E ele agora aparece como sendo um disco físico, como se fosse um disco físico de 10 GB, ok? Suficiente para esse laboratório. No dia a dia, logicamente, você deve ter discos físicos agregados, porém, pode quebrar um galho aqui para que você faça alguns laboratórios sem a necessidade do hardware em especial. Feito isso daqui, vamos começar então a configurar o nosso backup. Montar um agendamento de backup. Vamos dar avançar. Gostaria de personalizar o meu backup. Vamos avançar novamente. Eu quero adicionar os itens que serão usados nesse backup. Então eu quero expandir a unidade C. E eu quero basicamente o seguinte. Eu tenho a minha pasta pública. Vou marcar somente a pasta pública, tá? Então fiz a marcação somente da pasta pública. Vamos pressionar o OK. Então a pasta pública será backupeada. Vamos por avançar. Eu gostaria que esse backup acontecesse às 7 horas da manhã, às 21 horas da noite, né? Eu vou colocar mais um horário a 1h30 da tarde. Pronto. Então será feito em 3 horários diferentes. Vamos avançar. Fazer uma cópia dedicada? Não, quero manter o volume, tá? Então eu quero manter esse volume funcional. Detalhe, o volume ele cai bastante a performance.
Vamos avançar, selecionar o volume de destino. Eu quero unidade E, ok, avanço e concluo. Agendamento efetuado com sucesso. Agora faremos o primeiro backup em cima desse agendamento. Eu quero usar as opções de backup agendado que já foram salvas. Pressiono avançar e clico em backup e ele executa aquele agendamento fora do horário neste momento em especial. Vamos aguardar para que o backup seja gerado. Backup concluído com sucesso. Vamos clicar aqui no fechar. Muito bem, backup foi efetuado com sucesso. O ponto importante dessa configuração é que a minha unidade não foi dedicada. Então notem que eu consigo efetuar acesso, eu consigo entrar nas pastas, notem que eu consigo ter acesso a todos os dados no mesmo servidor, o que não era possível pelo vídeo anterior. Com o nosso backup efetuado com sucesso, faremos então o restore desse backup. Vamos acessar primeiramente a pasta onde estavam os dados da imagem. Vamos buscar a pasta pública e eu vou apagar a pasta RH. Shift Del para não ter possibilidade de retorno, pasta RH removida, ok? Então por algum motivo houve a perda desses dados. Isso me faz recorrer ao backup para restore dessa informação. Vamos então recuperar o backup. Quero que o meu backup seja recuperado nesta mesma máquina. Vamos clicar no avançar. O backup é o único disponível da data do 9/10. Perfeito, ok, vamos avançar. Quero arquivos e pastas ou do volume inteiro. Nesse caso, uma pasta ou um arquivo que estava salvo no backup. Avanço. Notem que eu tenho a estrutura de pastas que foi feito o backup da unidade C e a pasta pública. Dentro da pasta pública, a pasta RH. Quero somente a pasta RH. Avanço. Quero o local original, ou seja, onde estava essa pasta no momento do backup. Pressiono avançar e então recuperar. O assistente começa a recuperação do dado. Deixa eu clicar no fechar, já completou. Registra a ação como recuperação de arquivo. E quando eu venho no Windows Explorer, a pasta está lá de volta com todos os dados. Bem simples e bem fácil de se fazer. Não requer muita experiência, somente um pouquinho realmente de prática sobre o assunto. Você ainda pode usar em conjunto com as ferramentas de recuperação e backup a técnica chamada de Shadow Copy. Eu comentei dessa técnica em outros vídeos, mas é sempre interessante reavivar o conhecimento. Quando você tem uma outra unidade separada, tá? No caso para o backup, você pode acionar o que nós chamamos de cópia de sombra. A cópia de sombra ela mantém uma cópia do arquivo para cada alteração dentro do ambiente. Então você consegue, através da cópia de sombra, dizer, olha, eu tenho a alteração dos arquivos, eu gostaria de manter um histórico para cada modificação. Então vamos habilitar aqui, por exemplo, na unidade C. Eu nunca recomendo habilitar na unidade C, tá? Mas vamos fazer aqui só uma brincadeira, um teste. Por que você não recomenda, Eduardo, habilitar isso na unidade C? Porque ele faz isso com todos os arquivos. Então se o Windows alterar um arquivo, uma DLL, por exemplo, cada alteração é salva. Então não é uma coisa muito interessante de se fazer. Mas como temos poucos discos, vamos usar aqui a minha unidade em especial, tá? Então nós temos ali o primeiro backup do Shadow Copy, que tirou um screenshot dos meus arquivos. Então se eu apagar aqui o orçamento, vamos apagar o orçamento. Apaguei o orçamento, não existe mais o arquivo. Venho aqui com o botão direito, propriedades. Eu tenho a parte de cópia de sombra e o último item, a última data dessa criação de sombra.
Ao efetuar esse tipo de configuração, nós temos as versões anteriores. Dentro da versão anterior eu posso explodir a versão anterior. Notem que eu tenho a versão de 1 minuto atrás, ó. E lá dentro, pasta pública, pasta RH, olha o arquivo orçamento aqui. Então esse arquivo orçamento me permite, por exemplo, restaurar o arquivo. Então vejam bem, deixa eu carregar as duas telas aqui para ficar mais fácil. Então esse é o arquivo principal, tá? Então eu venho aqui em pública, RH, e o arquivo não está mais aqui. E esse outro item é feito pela cópia de sombra. Então posso vir aqui, Ctrl C, Ctrl V, restaurei o arquivo. Então ele sai da cópia de sombra, ele sai da sombra do arquivo, tá? Que foi a última modificação há 1 minuto atrás, para o momento atual em que eu consigo efetuar o restore desse item. Particularmente eu prefiro muito trabalhar com cópia de sombra, porque o próprio usuário pode ter acesso à sombra que ele mesmo cria. Por exemplo, se ele criar um arquivo de Excel, ele tem automaticamente essa sombra efetuada quando o administrador liga o modo de sombra, e o mesmo usuário pode retomar aí o arquivo caso ele apague. Então, por exemplo, se o usuário chegar na própria pasta RH, onde tem os dados dele, vem em propriedades, nós temos ali a parte de versões anteriores da pasta RH. Então seu próprio usuário pode restaurar versões anteriores sem a necessidade de acionar um backup maior. Ponto positivo para a cópia de sombra, ponto negativo para a cópia de sombra com o consumo de disco. Ele ocupa de 10 a 30% do seu disco somente para a sombra, tá? Então isso ele é indicado realmente, mas você precisa de um disco um pouquinho maior, de um espaço de armazenamento bem maior. Retomando agora nosso backup do Windows Server, vamos fechar aqui o Windows Explorer e vamos abrir a ferramenta de backup do Windows Server. Vamos aguardar até que os dados sejam apresentados. Muito bem. Para este vídeo nós fizemos o backup de uma etapa de arquivos disponível no servidor e efetuamos o restore dessa etapa de backup. Porém ainda falta entender as etapas de configuração de desempenho. Então, por exemplo, no vídeo anterior eu comentei sobre backup diferencial, incremental e demais dados de backup. É aqui na configuração de desempenho, na definição de configuração de desempenho, que você cria essa forma de melhorar o seu backup. Por padrão, o Windows Server ele tem a seguinte informação: você pode usar o backup, o desempenho de backup normal, que o tempo de criação do backup é proporcional ao tamanho dos dados dentro do disco, tá? Você pode usar o desempenho de backup mais rápido. Nesse caso ele aumenta a velocidade do backup, controlando apenas as alterações entre o último backup e o atual. Ou seja, você precisa do último backup efetuado para que ele leve em consideração os dados que estão ali, então copia somente alguns itens. O controle dessa alteração pode reduzir o desempenho do servidor em até 200%, ou seja, ele fica bem mais lento. Porém, o backup se torna mais rápido. Ou você pode personalizar ainda o seu backup com alguma configuração relacionada. Por exemplo, o nosso disco local C está com o backup completo e eu gostaria que ele trabalhasse com o backup completo ou incremental. Eu posso colocar aqui incremental. Unidade E, por exemplo, completo e incremental também. Então eu posso escolher qual é a forma, qual a opção do backup para cada unidade de disco disponível. Então aqui eu já fiz um backup completo, marco o backup incremental e ponho no OK. A partir de agora, quando eu executar um novo backup, uma nova ação de backup, ele será no formato de incremento. Vamos clicar aqui em executar o backup novamente. Vamos dar o avançar para que ele use as opções do agendamento e vamos gerar o backup. Notem que a informação de backup já foi apresentada.
Ele começa a criação, torna o êxito, clico no fechar e o backup foi criado com sucesso. Vamos exibir alguns detalhes do último backup. Tamanho de dados, se foi completo ou não. Vamos pegar aqui a exibição de todos os backups. Notem que eu tenho dois backups, um no horário às 15h10 e outro às 15h38. Perfeito. Caso eu precise recuperar um backup, vamos usar um backup neste próprio servidor. Então, e agora que eu tenho backup de dois horários, ou das 15h10 ou das 15h38. Vamos pegar da 15h38. Avanço. Gostaria de pegar uma pasta ali dentro. Temos aqui a pasta DRH. Avanço. Vamos salvar essa pasta em um outro local. Vamos salvar ela diretamente na nossa unidade C2 pontos. Vamos fechar aqui e acessar agora o Windows Explorer. Tá lá, pastinha RH recuperada com sucesso e a configuração de backup incremental ou backup completo foi efetuada com sucesso. Com isto, concluímos a nossa primeira etapa dos vídeos do capítulo 16, que trata, resumidamente, a parte de Windows Backup. Os próximos vídeos serão direcionados à questão de tarefas do Windows Server 2008 e 2008 R2, fazendo logicamente um gancho com o que foi visto no Windows Server Backup, porque estas tarefas de agendamento foram criadas no Windows Server e nós faremos toda a tratativa em cima dessas tarefas criadas, além logicamente de criarmos novas tarefas disponíveis para nosso servidor. Obrigado pela participação de todos, fiquem ligados e até o próximo vídeo. Muito bem, agradeço por você ter acompanhado esta videoaula até o final, e aqui eu gostaria de reforçar para vocês mais duas ofertas. Antes disso, apenas lembrando que toda semana, normalmente às quartas-feiras, terá vídeo novo dessa série de vídeos sobre o Windows Server e Active Directory. Sempre vou procurar trazer aqui novos exemplos, alguma explicação teórica, enfim, tópicos que possam ajudá-lo a aprender e entender melhor o Windows Server e o Active Directory. Se você quiser aprender num ritmo mais acelerado, com um curso completo, com suporte a dúvidas, com prova de avaliação e certificado no final, eu recomendo este curso online aqui, de minha autoria, que é um sucesso gigantesco. Hoje já são mais de 1.500 alunos. É um curso onde eu preparei com muitas vantagens para vocês. Além dele ser um curso completo, ele já tem mais de 72 horas de videoaulas e material de apoio para leitura são mais de 1.500 páginas em formato PDF. Na verdade, o conteúdo em PDF é o conteúdo deste livro aqui de minha autoria, que já está esgotado há alguns anos. Além de todas essas vantagens, eu preparei para vocês um pacote especial de bônus e um preço que chega a ser ridículo de tão baixo. Vejam tudo nesse endereço aqui, ó. Se vocês compararem o conteúdo desse curso com o preço que eu estou cobrando, não é nem 10% do que se cobram em outras empresas por um curso que não tem nem metade desse conteúdo. Então verifiquem por gentileza nesse endereço aqui, tá? Aqui vai ter todas as informações, tem até um vídeo de 1 hora e pouco explicando tudo sobre o curso e o preço promocional, o índice completo e detalhado, etc, etc, etc. Acessem aqui e confiram por gentileza. Já se vocês desejam estudar o Windows Server 2012 e Active Directory, eu recomendo esse livro aqui, que também é um curso completo. É livro físico normal, enviado via correios, tá? E ele é um tijolaço, um curso realmente completo. Ele tem 2.100 páginas, ele é de minha autoria e de autoria do colega Eduardo Popovich. Também preparei um link especial para quem me acompanha aqui através do YouTube. Neste endereço aqui tem todas as informações.
quanto custa na promoção especial, como calcular o frete, índice completo e detalhado, descrição detalhada do livro, principais tópicos que você vai aprender, etc, etc, etc. Além de uma lista de mais de 40 bônus que complementam o livro e tem desde bônus sobre redes, sobre TCP/IP, diversos assuntos. Enfim, tudo sobre esse livrão com 2.100 páginas nesse endereço aqui. Legal? Então, o curso online completo neste endereço, todas as informações, e o livro neste endereço, todas as informações. Mais uma vez, reforço meu agradecimento por terem me acompanhado até aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de inscreverem-se no canal, se vocês ainda não são inscritos. A vantagem de se inscrever no canal é, primeiro, quanto mais inscritos, mais motivado eu fico e mais vídeos eu publico. E segundo, sempre que eu publico um novo vídeo, o próprio Google avisa vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc., usem o campo de comentários que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar este conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o link do vídeo, tá nos comentários do vídeo, ou através das redes sociais que vocês participam, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, ou mandando um e-mail para amigos, conhecidos e colegas que vocês saibam que têm interesse no assunto e que possam gostar desses vídeos aqui. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários e visualizações, mais vídeos gratuitos eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês. Tá legal? Muito bem, valeu, obrigado mais uma vez e um bom estudo a todos.